Olá, tudo bem por aí? Vamos falar sobre procrastinação? Você anda procrastinando? Bom, meu nome é Tatiana Auler, eu sou psicóloga e estou aqui para bater esse papo com você e te ensinar um pouquinho sobre o que é a procrastinação e como evitar procrastinar. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a procrastinação. E é muito interessante começarmos pela ideia de que a procrastinação é diferente do comportamento da preguiça. Quando a gente está com preguiça, é fácil de poder identificar, porque a gente fica naquela moleza, naquele marasmo, mas a gente não está se sentindo mal emocionalmente. A gente só está ali, sabe, tranquilo, sem nada para fazer, com uma preguicinha, e está tudo bem. Não tem nenhum tipo de pensamento que esteja corroendo, sabe, as nossas emoções e fazendo com que a gente fique angustiado, ansioso, desequilibrado, desestruturado, que é o que acontece quando a gente procrastina. Quando a gente está procrastinando, a gente fica com uma sensação de estar, sabe, cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? De estar andando e não conseguindo sair do lugar, andando em círculos, sem ter uma direção, sem ter um foco, sem ter um objetivo. E não necessariamente você está fazendo alguma coisa que está ali te dando prazer naquele momento. Na preguiça, você escolhe fazer alguma coisa que te dá prazer e você se sente confortável com aquilo. Quando você está procrastinando, o que é muito interessante, você pode escolher até fazer a mesma coisa que você faz quando você tem preguiça, só que a sensação de mal-estar, ela está presente em você. E por que que isso acontece? Porque a procrastinação, ela nada mais é do que evitar algo que você sabe que vai te deixar desconfortável emocionalmente, ou alguma situação difícil que você tem que enfrentar, ou até mesmo organizar alguma coisa no seu trabalho, ou na sua vida, ou na sua casa, ou colocar, né, ali algum tema que você tem que colocar em ordem, né, na sua vida, ou organizar a sua alimentação, não importa o que seja, tá? Todo movimento de procrastinação, ele fala sobre você evitar fazer algo e buscar naquele momento um prazer imediato. Só que esse prazer que a gente busca imediato, ou seja, eu não vou fazer toda aquela planilha que eu tenho que fazer agora, porque, ai, não quero, aquilo é desconfortável, é ruim e tal, vou procrastinar. A gente não decide assim, né? A gente só vai procrastinando. E essa sensação de procrastinar, de procurar ali aquele prazer, né, fazer uma outra coisa qualquer, ela não é prazerosa. Muito estranho isso que eu estou falando, parece até que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou te explicar melhor. Por que que ela não se torna prazerosa? Porque o prazer é quando ele tem essa ausência de um desconforto emocional. O prazer, quando você sente prazer, você está leve. E esse comportamento da procrastinação é o contrário. Você está buscando ali um prazer imediato, mas tem culpa, tem remorso, tem cobrança, tem exigência, tem um monte de pensamentos que, de fato, fazem com que você se sinta mal. Pode até ser que naquele minuto, naquele momento, você consiga se sentir um pouco melhor, porque se você está evitando fazer algo que é muito desafiador para você e você faz algo que é menos desafiador, você tira a tensão, concorda? A tensão, né? A tensão, né? Se eu tenho que enfrentar algo, e esse algo ou eu acho que eu não sei fazer, ou que eu não tenho recurso para poder dar conta, ou que eu não vou conseguir, ou que é muito difícil, né? Qualquer coisa que eu pense sobre aquilo que tem que ser feito, que coloque uma barreira, já dá uma sensação de peso, de pressão muito grande. E essa pressão, muitas vezes, a gente quer fugir dela. E, naturalmente, a gente acaba buscando fazer algo que é mais leve, que é menos esforçoso, que é mais tranquilo, que o nosso cérebro vai falar assim, ai, que bom, tá fácil isso, então vamos lá, vamos fazer, é só apertar esse botão, é só ficar parado, né? O cérebro, ele busca sempre ficar ali pela zona de conforto. E a gente acaba procrastinando e não fazendo muitas das coisas que a gente tem que fazer
e principalmente quando se trata dos nossos objetivos de vida, né, que a gente tem que cumprir aquelas etapas para conquistar aquilo que a gente quer, por conta desse cérebro preguiçoso, que tem essa preguiça de enfrentar, né, aquela demanda, aquela onda grande, aprender a nadar, aprender a surfar, depois fica mais fácil, mas até ele enfrentar, até ele fazer o movimento, ele realmente resiste muito e acaba te levando para esse lugar da procrastinação. Ok, agora você entendeu o que é procrastinação, vamos entender o que acontece com os nossos pensamentos. O famoso anjinho diabinho, que você já deve ter ouvido falar bastante, de fato ele existe, que são os pensamentos ambivalentes, né? Os pensamentos que te levam para os extremos, que te levam sempre para duas opções, né? Ou isso aqui, ou aquilo ali, né? Esse tipo de pensamento ele vai acontecer sempre na sua vida. A gente está sempre entre dois, pelo menos dois pensamentos. Tem gente que tem 3, 4, 10 mil, não sei quantos pensamentos você tem ao mesmo tempo, mas a gente está sempre em dúvida, né? Eu vou para lá, eu vou para cá, boto essa blusa, eu boto aquela, compro isso ou compro aquilo, escrevo desse jeito ou daquele jeito. A gente tem sempre uma dúvida em relação àquilo que a gente vai fazer, o que não é nenhum problema. O problema, no caso da procrastinação, quando esses pensamentos começam a acontecer, é que existe um pensamento que é o pensamento, eu vou colocar como pensamento racional, tá? Porque todos os pensamentos acabam sendo racionais, mas da razão e da emoção. Em vez de anjinho e diabinho, vamos colocar assim. Então, a sua razão, ela sabe o que tem que fazer naquele momento. E ela vai fazer um processo, né, de pensamento, de convencimento, autoconvencimento, que é assim, cara, vai lá fazer sua planilha, estou dando um exemplo, né? Vai lá fazer aquilo, você sabe que você tem que fazer, você sabe que você tem prazo, você tem que entregar, para que você vai deixar para a última hora? Né? Não deixa para a última hora, vai, faz aquele movimento, vai lá. Esse pensamento racional, ele não tem uma emoção ali envolvida. Ele é muito, sabe assim, a listinha, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tarará. O outro pensamento emocional, ele tem uma emoção envolvida, que é assim, ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir, mas esse negócio é muito chato, mas eu tenho que falar com aquela pessoa, mas é tão difícil, ai não, eu vou deixar para depois, ai, se não der, se eu não der conta, ai, mas está me pressionando muito, eu estou ficando muito ansiosa. Então, esse pensamento que tem um fundo emocional, a emoção, ela é uma química que a gente sente no nosso corpo que torna isso, esse pensamento mais forte do que o pensamento racional, né? Lembrando que todos os pensamentos têm esse lugar da razão. Estou só fazendo aqui uma separação para a gente poder ficar mais didático, mas todo pensamento passa pela nossa razão, tá? Perdão. Então, o que acontece? Esse pensamento, que é o pensamento que está conectado à sua emoção, ele acaba fazendo com que você entre no que a gente chama de sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? É o famoso perdeu a cabeça. Ih, fulano perdeu a cabeça, né? Não vai conseguir, fez besteira, não conseguiu fazer aquilo, ou fez aquilo outro que não deveria ter feito, porque perdeu a cabeça. Quando a gente usa esse termo comum, perdeu a cabeça, o que isso quer dizer? Que a nossa emoção ela está tão forte no nosso corpo que o nosso córtex pré-frontal, que é aquele responsável pela tomada de decisão, é como se ele perdesse a competência dele. Então, quando você está em sequestro emocional, ou seja, toda a emoção está te levando ali para um comportamento que não é o melhor comportamento que você queria, mas está te levando, né, para aquele comportamento, para a procrastinação, no caso, né, do nosso tema, esse córtex pré-frontal, estando sem competências, né, estando meio desligadinho, né, sem tanta força, você perde a capacidade de tomada de decisão. O que isso significa? Se a gente tem esse córtex pré-frontal ok, quando a gente está equilibrado emocionalmente, a gente sabe exatamente qual decisão que a gente tem que tomar e a gente vai tomar as decisões que tem que ser tomada naquele momento para a gente ter o melhor resultado. Quando você está comprometido emocionalmente, aí você já não consegue tomar as melhores decisões, porque a sua emoção ela vai acabar gritando mais. E é por isso que é tão importante a gente desenvolver a inteligência emocional. Eu adoraria dar uma aula aqui enorme para você sobre o desenvolvimento da inteligência emocional, mas é que a gente está com um tempo mais curto, né? Eu procuro fazer vídeos um pouco mais curtos, mas
se você quiser, tem a plataforma Viva Plenamente, você clica no link aqui embaixo, e lá tem toda uma estrutura de curso, com aulas ao vivo, muito mais longas, de 1 hora e meia, com slide, onde tem exercícios também, que eu vou te ensinar o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Por aqui, o que eu tenho para falar para você? Que inteligência emocional é quando a gente consegue ter um autodomínio, um autocontrole, e a gente não permite que essas emoções e o pensamento que está relacionado a essa emoção tome conta da gente. A gente consegue fazer com que o pensamento que está relacionado à nossa razão, que tem a ver com melhores tomadas de decisões, né, como o nosso córtex pré-frontal, domine mais a cena, mande mais na situação do que o pensamento que tem a ver com a emoção. Então, se você consegue desenvolver isso na sua vida, se você consegue parar, respirar, deixar essa química do corpo, né, naquele momento que você está ali tão angustiado, ela passar, 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 e ouvir mais a sua voz da razão, lembrando que eu estou fazendo essa distinção apenas de uma forma didática, aí sim você vai ter tomadas de decisões muito mais assertivas na sua vida e você vai ter, com certeza, melhores resultados. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, curte esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, dá uma olhadinha na plataforma Viva Plenamente. Também tem um e-book Como Vencer as Suas Preocupações, que está muito especial, cheio de exercícios para ajudar você a lidar com a sua ansiedade no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima.